Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, mais um dia juntos para partilharmos um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Danilo Moura, este é o programa Meditação da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Bauru e região, sob a presidência do pastor Arnaldo Belchior. Nós estamos aqui para partilhar da palavra do Senhor. Meus amados, participe conosco dos nossos cultos em nosso templo sede na Rua Aparecida, número 710, no Jardim Santana, quartas e sextas-feiras, às 19h30, também aos domingos, às 18h30, são nossos dias e horários de culto. Participe conosco, querido, adore ao Senhor nosso Deus. Meus amados, ontem nós partilhamos um pouco da palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 12. Eu gostaria de ainda prosseguir nesta meditação da palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 12. Hoje gostaria de ler apenas do verso 4 a seguir, que diz assim: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que me é dada, ou que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Falamos ontem acerca do culto racional, da nossa vida sendo o nosso próprio culto, a nossa adoração ao Senhor nosso Deus. Entretanto, o ser humano, ele foi criado para viver em comunidade, em harmonia. Quando Adão foi criado no Jardim do Éden, foram animais criados e foi instituído a ele presidir, liderar toda a criação do Senhor nosso Deus. Em seguida, o Senhor cria a mulher e a partir daí surge a família e, pecado à parte, eles foram e multiplicaram e estamos aqui até os dias de hoje. Mas, meus irmãos, entendendo que o ser humano foi criado para viver em sociedade, eu gostaria de aqui observar. Ontem falamos acerca do culto racional, culto individual, nossa própria vida em adoração a Deus, mesmo diante das interferências da sociedade e do mundo secular. Hoje, entretanto, eu gostaria de falar acerca do nosso relacionamento. Perceba aqui que no verso de número 4 é feita uma referência a um corpo, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo. Nós, queridos, precisamos entender que ainda que individuais fazemos parte de um corpo. Eu tenho sempre como ponto de partida o momento em que aceitamos a Jesus. Fiz a citação acerca de Adão no Jardim do Éden. Adão, ele é a referência da entrada do pecado no mundo, porque foi o primeiro homem criado por Deus e pecou. Por ele entrou o pecado no mundo e assim também entrou o pecado na humanidade. Entretanto, em dado momento, surge Jesus, como sendo o Filho de Deus e o remidor da humanidade. Ou seja, todas as formas paliativas para a remissão do pecado são descartadas. E agora, para que haja o perdão na vida do homem, é necessário aceitar a Jesus, aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário por nossas vidas. Então, o ponto de partida
para nós nos tornarmos igreja é aceitar a Jesus Cristo. Para nós obtermos salvação, é necessário nós aceitarmos a Jesus Cristo. Esse é o nosso ponto de partida. A partir de então, nós passamos a ser inseridos, fazer parte do corpo de Cristo, ou seja, da família de Deus. Aqui nós entendemos então, somos parte desse corpo. É fácil entender e por isso Jesus e a palavra do Senhor sempre usam exemplos simples. É fácil entender quando olhamos para o próprio corpo. Se você observar a sua mão, você tem 5 dedos, cada um com um formato, cada um com uma função distinta. E você olha, cada um pode sinalizar alguma coisa. Se você aponta o seu polegar, você está concordando com alguma coisa. Se você aponta o seu indicador, talvez você esteja mostrando alguma coisa. Cada um tem um significado e uma função diferente. Entretanto, se você observar o seu dedo mindinho, é o menor. Mas se você feri-lo, fizer ainda que um pequeno corte no seu dedo, ou ainda que você receba um golpe, uma martelada sobre o seu dedo, eu tenho certeza que todo o seu corpo vai reagir a essa agressão que foi feita a um membro do corpo, a uma parte do seu corpo. Assim também o corpo de Cristo precisa ser. Enquanto o nosso culto, a nossa adoração, nossa salvação é individual, a ação do cristão, a ação daquele que serve a Deus, ela é conjunta. Temos nossas funções individuais que fazem parte do corpo. Se eu tenho uma atribuição enquanto servo do Senhor, existem atribuições que são para toda a igreja, para todo aquele que conhece a palavra do Senhor. Por exemplo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Cada um de nós tem, sim, a obrigação de falar a palavra do Senhor, anunciar a Jesus Cristo, pregar a Jesus Cristo àqueles que estão próximos a nós, aqueles quantos nós temos oportunidade de falar. Mas cada um, além do seu chamado geral, além do chamado que é para toda a igreja, nós possuímos chamados individuais, funções que são individuais. Ora, se a minha língua ela tem a função de fala, isso não será cobrado da minha mão, isso não será cobrado dos meus pés, ainda que minhas mãos, pés e face possam transmitir informações, a fala, ela foi feita foi feita inicialmente a partir da língua. Então, meu amado irmão, as funções que nós temos que desempenhar diante da obra do Senhor, elas são sim individuais, porém também são conjuntas. Nós lemos aqui no verso 4: nem todos os membros têm a mesma operação. Se você observar as pessoas que estão próximas a você, talvez você olhe e diga assim: eu gostaria de ser como aquela pessoa. Eu gostaria de falar como aquela determinada pessoa, agir assim, ser desinibido como tal pessoa, ser prudente como tal pessoa, ser calmo como outro. Mas você é do jeito que Deus te chamou. Deus criou sua personalidade como você é. Ainda que o Senhor mude o nosso caráter, a nossa personalidade, ela permanece. Salvo alguma exceção, assim como Pedro é um bom exemplo disso, Deus mudou o caráter de Pedro. Sua personalidade explosiva permaneceu. Ao passo que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, relatado em Atos capítulo 2, Pedro também se mostrou explosivo quando tomou a frente daqueles mais de 120 homens ou 120 pessoas que estavam ali. Pedro tomou a frente.
Os demais apóstolos estavam ali, mas sua personalidade permanecia. Seu caráter mudou, sua personalidade permaneceu. Então, querido, o Senhor, Ele quer você com a personalidade que você tem, mas com o caráter de Cristo. Assim nós passamos a fazer parte do corpo, passamos a valorizar cada um dos nossos membros, passamos a valorizar o trabalho dos outros membros e não exaltar o nosso próprio trabalho. Porque, ora, não é porque uma parte do seu corpo não está sendo vista que ela não é importante. Se observarmos, nessa imagem que está diante de você na sua televisão, você não está vendo meu coração, os meus pulmões, mas eles estão trabalhando. E se eles resolverem parar, meu amado, todo o corpo para. Observe, querido, que enquanto estamos inseridos no corpo de Cristo, quando passamos a fazer parte do corpo de Cristo, nada pode parar. Nenhuma parte desse corpo é descartável. Todos têm a sua importância. Por isso, assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente, somos membros uns dos outros. Somos um só corpo. A dor do meu dedo é sentida por todo o corpo. A dor que pode surgir no meu pé é partilhada por todo o corpo. Mas o pé tem a sua função. O verso de número 6. De modo que tendo dons, segundo a graça que nos é dada, temos diferentes dons. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se nós observarmos uma igreja como instituição, nós temos grupos, temos ministério infantil, temos o ministério infanto-juvenil, temos ministério de louvor, temos o corpo ministerial, os obreiros, cooperadores, diáconos, presbíteros, pastores, e cada um tem a sua atuação no corpo. Não queira eu, sou pastor, ministro a palavra de Deus. Agora, amado, se eu me atrever a manusear um instrumento musical, por certo não teria êxito. Não é o meu chamado. Não é onde devo atuar. Entretanto, mesmo não sabendo manusear um instrumento musical, quando eu olho a um músico que está tocando, eu sei se ele está tocando corretamente ou não. Se nós olharmos, isso não porque entendo de música, mas qualquer um de nós, podemos não saber fazer determinada coisa, mas quando olhamos e não está correto, nós sabemos que não está correto. Agora, ao invés de acusar, olhar, julgar, nós devemos sim agir. Quando nós imediatamente sentimos algo nos nossos olhos ou em nossos olhos, percebemos que um cisco cai em nossos olhos, por menor que seja, imediatamente nossos olhos percebem que algo está errado. Nossas glândulas lacrimais enviam lágrimas para limpar os nossos olhos. E é como se num único instante, nosso cérebro envia uma mensagem às nossas mãos que dizem: socorre os olhos. E nós levamos as mãos aos olhos para tirar aquilo que não está no lugar, para socorrer. Assim é preciso que o corpo de Cristo funcione. Se algum membro do corpo, se alguma parte do corpo se sente em perigo, imediatamente alguém precisa socorrê-lo.
Se há algum soldado ferido em meio a esse exército, ele precisa ser resgatado. Se uma parte do corpo está enferma, está doente, todo o restante do corpo sofre com esta enfermidade e precisa atuar em socorrer aquela parte, aquele membro do corpo. Ser corpo de Cristo, querido, é sim preservar pela sua integridade, preservar pela sua vida de maneira individual, mas também cuidar de todo o corpo, de todo o funcionamento do corpo. Se você faz parte do corpo de Cristo, querido, interceda pelo corpo de Cristo. Ore pelo corpo de Cristo. E ore para que esses membros trabalhem em sincronia. Se você olha, não é necessário você pensar para que os seus pulmões funcionem, para que o seu coração bata, porque isso acontece naturalmente. Mas se algo acontece de errado com o seu coração, ele não funciona bem, não é o seu coração que vai pegar um remédio e colocar na boca. Suas mãos vão tomar o remédio e vão levar até sua boca. Seus pés vão te locomover até o médico. Querido, você depende do seu irmão e os seus irmãos dependem de você. Como você tem se comportado enquanto membro desse corpo? Como você tem agido como membro desse corpo? Amado irmão, como citamos dias atrás, não ameis de palavra ou de língua, mas em verdade. Temos que realmente estar envolvidos. Se estamos inseridos no corpo, precisamos estar comprometidos com o corpo. Cristo é o cabeça desse corpo. É Ele quem conduz. Logo, se a minha cabeça, meu cérebro, manda a minha mão levantar, ela vai se levantar. Ele comanda, Ele controla. Agora, se a minha mão não se levanta, é porque não está sujeito ao cabeça do corpo. O cabeça é Cristo. Sujeitai-vos a Deus. Se renda, meu amado irmão, à vontade de Deus para você, ó membro. É feita uma citação acerca de vários ministérios. E aqui, algo gostaria de partilhar no final do verso 7. Diz assim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se fui chamado a ministrar, preciso me dedicar a isso. Se fui chamado ao ministério de louvor, eu preciso me dedicar a isso. Se fui chamado ao diaconato, ao presbitério, preciso exercer com diligência aquilo que Deus me chamou a fazer. Como podemos dizer popularmente, não dá para levar a si mesmo. Não dá para empurrar com a barriga. Quando se trata de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, precisamos fazer com diligência, com cuidado, com atenção, porque Deus não merece menos do que isso. Deus sempre te deu o melhor. Retribua, devolva para o Senhor. Ele te deu o melhor que tinha. Era o seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, querido, você está inserido nesse corpo. Se comporte como membro do corpo de Cristo. Seja diferente. Diferente do quê? Diferente do mundo. Diferente daquilo que o maligno quer para a sua vida. Porque Deus tem para você o melhor. Ele segue com uma série de orientações acerca de ministérios, de chamados. Meu irmão, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na escola, seja onde você estiver, você não deixa de ser parte do corpo de Cristo porque está em um lugar que não é a igreja, que não é o templo. Aonde você estiver, você é membro do corpo de Cristo. Aonde você estiver, você faz parte desse corpo. Se comporte como tal. Seja exemplo de conduta. Individualmente, você precisa apresentar ao Senhor
o seu culto racional e, conjuntamente com a igreja, precisa exercer o que Deus nos chamou a fazer. Você não foi chamado para ficar só. Foi chamado para estar inserido no corpo, que tem muitos membros. Seja qual for a sua função nesse corpo, faça. Faça. Porque Deus colocou em suas mãos algo. E o que Ele pôs na sua mão, não cobrará de outro. Não pedirá contas a outro. O que Deus pôs na sua mão, Deus pedirá conta a você. Apresente a Ele tuas obras. Apresente a Ele o que você tem feito. Fala com Deus, querido. O Espírito Santo é o melhor professor. É aquele que pode te instruir, te ensinar e moldar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor, queridos. Apresente a sua própria vida e peça para que Deus faça você caminhar pelos passos do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, mais uma vez eu sou grato por esta manhã na Tua presença. Te agradeço também, Senhor, por cada um dos Teus filhos que ouviram este programa, esta palavra. Continua conosco, nos ensina a sermos realmente membros de Cristo, a desempenharmos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer com diligência, com atenção, porque o Senhor merece de nós o melhor e o Senhor requer de nós o que temos de melhor, a nossa própria vida. Apresentamo-nos diante de Ti e Te pedimos, nos molda conforme a Tua vontade. É o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo. Também abençoa o dia dos Teus filhos, toda angústia, toda tristeza, toda amargura, que Teu Espírito Santo venha retirar agora e traga paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, tenham um dia abençoado, em nome de Jesus Cristo. Por que não dás motivo à vida? Quando se torna tão sofrida e não vês a solução. Levante, levante tua cabeça. Tristes não permaneça. Jesus conhece o teu coração. Se te achas tão inferior, verás que Ele te exaltará. Não esconda tua dor, fala pra Ele onde está. Pra Ele não há impossível, basta somente nele crer. Ele é dono da vida, dono de tudo. Seu nome Jesus tem poder. Sofre esta mágoa tão profunda, tantas lágrimas inundam o teu triste olhar. Olha, Jesus sabe o motivo, pois difícil é um sorriso em teus lábios encontrar. Se te achas tão inferior, verás que Ele te exaltará.
somente